Bom, galera, vamos aqui planejar aqui um estudo sobre as fábulas, né? Estudo importante que eu estou fazendo. Estudo importante que eu estou fazendo, que vale muito a pena investir tempo e dedicação para poder concluir aí esse livro, pequeno livro aí do nosso Skovoroda. Livro curtinho, né, que começa praticamente da metade do livro ainda, sobre fábulas. Já passei por algumas, está no meu canal Pode Filosofia, quem não curtiu ainda que curta. Vamos tentar aí falar um pouco sobre, né, explorar aí, elevar o valor das fábulas aí, sabe, um outro patamar, resgatar um pouquinho dessa tradição milenar, mais milenar, de contar a história e... deixa eu ver aqui. De contar a história a respeito dos animais, né, das pessoas, mas através das pessoas, através dos animais. Deixa eu botar aqui mais perto. Que ainda não é nada ainda. Pô, tem muita coisa em teste ainda, inclusive microfones, etc. E está ainda em estudo ainda o que seria melhor, né, de ver aqui, microfone, esse tipo de coisa, né? E isso. Vamos ver aqui, vou colocar aqui no meio aqui, para ver se sai alguma coisa menos pior, vamos dizer assim. Entendeu? Como sempre, a internet deu uma bugada, pegando o som de fora, de frente para a rua é complicado. E som, você consegue chegar num nível interessante de padronização. Primeiro que é um melhorzinho que tem que capta aqui na frente algo possível. Assim, entendeu? Tentar isso. Pegar aqui, fazer esse esboço aqui, né? Não para ficar aqui, para ficar em outro lugar, hein? Para ficar em outro lugar, mas nem fica aqui mesmo. Lá, primeiro vamos entrar aqui no YouTube, canal de sempre, Pode Filosofia. Se quiser ajuda o canal aí, canal de direita, que vai, entre outras coisas, falar de política, mas também falar de cultura popular, que eu acho que está sendo muito mais interessante, principalmente no Brasil atual, né? Deixar esse arranhão aí na história, resgatando Pedro, resgatando Êxodo, resgatando os clássicos, Catulo da Paixão Cearense, La Fontaine, essa turma toda que contribuiu para esse tipo de pensamento, né, que deu um embrião aí para, se não me engano, Êxopo viveu praticamente na mesma época que Tales. Então, quer dizer, quando a filosofia nascia de um lado, como uma proposta de investigação a princípio da origem das coisas, né, ela ainda saiu do processo mitológico para se expandir, né, cada vez mais. Teve aí o Êxopo como seu também contributo. Galera, vamos
fazer uma forcinha, vamos correr pro canal Pop Filosofia. Voltamos aqui para falar, agora sim, ao vivo já, mais de um minuto, simultaneamente aqui para falar sobre fábulas, né? Agora, debaixo d'água, Kauai. E a fábula seguinte aqui é da formiga e a porca. A porca discutia com a formiga qual das duas era mais rica. O boi servia-lhes de testemunha e juiz auxiliar. Tem muito grão de trigo? Perguntou com um sorriso zombeteiro a porca. Explica-te, prezada senhora. Tem um punhado inteirinho de grão, mais puros. Mal disse aquilo a formiga, e a porca e o boi irromperam em gargalhada. Que seja o nosso juiz, senhor boi, disse a porca. Mais de 20 anos a fio ele exerceu o juizado com grande fama, e não é pecado afirmar que no meio de todos os seus confrades ele seja o mais pronunciado mestre do direito e o mais primoroso aritmeta e algebrista. Sua excelência saberá com facilidade responder a nossa discussão. Além de tudo, parece ser ele bastante hábil também em disputas latinas. Depois de tais palavras, pronunciadas por um animal inteligente, o boi logo pegou a sua máquina de calcular e, com a ajuda de multiplicação aritmética, chegou à seguinte conclusão. Como a pobre formiga possui só um punhado de grãos, segundo o que ela própria admitiu, de livre e espontânea vontade, e além do grão nada mais consome, enquanto a senhora porca possui... que era o cara do boi, né? Enquanto a senhora porca possui um coxo cheio, onde estão contidos 300 e mais um terço de punhados. Então, por todas as leis de sensatez, Vossa Senhoria contou coisas erradas, senhor boi. Interpelou o seu discurso a formiga. Queira pôr os óculos e lançar gastos contra lucros na máquina de calcular. O assunto provocou uma discussão e foi transferido à Corte Superior de Justiça. E a moral da história: não é pouco o que basta para viver, pois a provisão e a riqueza são a mesma coisa. É a velha pergunta que se faz a todo economista, né? Se deve fazer a todo economista, né? O que é o bastante, né? Quando você fala sobre ter posse, o primeiro princípio da liberdade é que ninguém possa escolher pela própria pessoa, né? E aí muitos vão dizer que, sei lá, o patrimônio transferido, né, a herança, não é virtude. Ele pode até não ser virtude, mas não ser virtude daquele que herdou, mas daquele que trabalhou. Sabe? Então aquele que poupou e que, vamos dizer assim, deixou de desfrutar tempos e riquezas para acumular um bem, né, algo totalmente incompreendido pela maioria dos marxistas, pelo menos. Sabe? Então termina falando justamente isso, que é o bastante. Não é pouco, na moral, né? Não é pouco que basta para viver, pois a provisão e a riqueza são a mesma coisa.
politicamente eu acho que tem a ver com isso. E mais uma vez o papel do Estado, né? Quando se divide o Estado, né, entre legislativo, executivo e judiciário, você convoca uma das partes do Estado para dizer o que é o que. Esse já é o princípio da decadência da liberdade, sabe? Onde o sujeito não tem poder sobre si, sobre suas escolhas, assim, o Estado, né?